Então, pessoal, nós vamos agora relembrar a última aula presencial, tá? Que quando eu falei sobre as bases posicionais, né? Então, primeira tem a decimal, que a gente conhece desde sempre. Aqui nós temos os algarismos, que vai de 9. Né? Então, aqui nós temos 10 algarismos. Isso vocês estão acostumados. Então, o próximo algarismo seria o 10. E por que que do 9 pulou para o 10? Como eu falei na aula passada. O que a gente faz? A gente observa a quantidade de algarismos que existem para representar cada casa, né? Como acabou que o 9 não tem nenhum algarismo a mais, o que eu faço? Eu volto para o primeiro e adiciono 1 nesse cara. Lembrando que aqui sempre é um monte de zero, né? Então, o zero vai vir 1. E assim, eu continuaria. Quando eu chegasse no 98, nós teríamos, né, 99. E depois disso, eu não tenho mais. Lembrando a regra, eu volto para o zero, adiciono 1 aqui. Só que aí aqui eu teria que adicionar. Do 9 mais 1 vai dar 0, que é o próximo. E viria 1 aqui. Então, isso aqui, né, para relembrar, é a decimal. Todo mundo conhece. Tranquilão. Certo? Agora, o que que nós temos? Nós temos a binária. A base binária, como o nome já diz, só tem 2 algarismos, que é o 0 e o 1. Então, assim que eu termino, né, de digitar 1 e eu quero representar 2 unidades, o que que eu faço? Bem, eu preciso de usar essa mesma regra aqui, simplesmente. Então, se não tem nenhum próximo, o que que vem? Vem o 0. E eu adiciono 1 aqui. É como se fosse assim. Então, vem 1. Agora, eu vou colocar 1 aqui. Né? Não tem mais 1 para ir. O que que eu faço? Ponho 0. Né? Volto, certo? E o que que eu faço aqui? Tem que voltar também. Então, vai ficar 0. E aqui fica 1. E assim a gente vai. 1 aqui, não dá, então tem que virar 0. Eu volto, eu adiciono 1 aqui, que eu posso adicionar ainda, e aqui permanece. Agora vai ficar 1 aqui. Depois, ó, 0, tem que ser 0. Aqui vou adicionar 1, vai virar 0 de novo aqui também. Então eu teria esse dígito, esse número aqui. Esse cara aqui vale 8 e esse aqui vale 7. Certo? Então essa aqui é a ideia da base binária. E eu continuaria. E assim sucessivamente. Nós temos também a hexadecimal. A base hexadecimal, o nome já disse, né? São 16 algarismos que começam do 0 e vai 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Terminou os dígitos que nós conhecemos, o que que fizeram? Adicionaram letras para facilitar e não criar algarismos, né, que não existiam. Então, esses algarismos são... Opa, tô viajando aqui. Agora vem o A, B, C, D, E e F. Certo? Como não tenho mais depois do F, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a mesma regra que a gente usou aqui. Então, eu volto pro 0 e eu adiciono 1 aqui na dezena. Então, viramos 1 aqui, certo? Que é o 10. E no caso aqui, vale esse 10, vale 16 unidades. Ok? E assim a gente vai. Então, eu vou colocando o 11, o 12. Aí aqui eu pularia, chegaria no 19 uma hora. E depois do 19, o que que eu tenho? 20. Não. Lembra, depois do 9, nós temos o A. Então, vai ficar um A, um B, um C, um D. Vou colocar aqui em cima, um E, um F. Agora,
eu não tenho mais algarismo aqui, eu tenho que voltar a usar a mesma regra. Então, aqui viraria 0 e aqui eu adiciono 1. Se é 1, vai virar 2. E assim eu vou até chegar, por exemplo, no 99, né? Se eu cheguei no 99, o próximo seria o quê? 100? Não. Por quê? Depois do 9, eu ainda tenho as letras. Então, eu coloco 9A, 9B, 9C, E e 9F. Agora vem o 100. Não, lembra? Quando esse cara aqui não tem mais, vai virar 0. Mas esse cara não é o último. Depois do 9 tem o A. Então, vai ficar A0, A1, A2, A3, A4 e assim vai até A9. Depois do A9, eu tenho o quê? A, porque depois do 9 tem o A. E eu vou fazendo isso, por exemplo, até o AF. Como o AF é o último dígito, né, o F é o último dígito da casa, eu volto para o 0. Voltando para o 0, eu adiciono 1 aqui. Como o A tem depois, então eu ponho B. E assim nós vamos até chegar, por exemplo, no FF. Se eu cheguei no FF, o que eu tenho agora? Eu posso adicionar... Tem algum cara que começa aqui? Não, a gente viu que depois do F vem o 0, né? Então, eu vou colocar o 0 e adiciono 1 do lado de lá. O F mais 1 vai dar 0. E aqui eu tenho o que a gente reconhece como 100. Só que aqui ele vale 256 unidades, né? Nós também temos a base octal, que é o mesmo conceito das outras bases que a gente já viu. Porém, aqui, o que a gente tem? Nós temos números de 0 apenas a 7, porque são 8 dígitos, né, em cada casa. São 8 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Então, eu só tenho esse. Depois do 7, eu tenho que usar o mesmo processo aqui, que eu acho que agora já está mais tranquilo para vocês, que é o quê? Eu ponho 0, porque não tem mais, então eu volto e adiciono 1. Aí vai 11, 13, 14, 15, 17. E depois do 17, vai para o 20. Só que esse 20 aqui vale quanto? Se aqui eu tenho 8. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esse carinho vale 16 unidades. E assim a gente seguiria até chegar no 77, por exemplo. E aí, adicionando 1, eu teria o nosso 100. Usando a mesma regra, certo? Então, é isso. É só para relembrar vocês aí como que faz essa parte, né? De como é que a gente conta, como é que funciona esse sistema. Eu vou colocar todas essas folhas também lá, né? Então, fica assim. Um abraço.